A audiência pública reuniu autoridades e membros da sociedade civil organizada. O evento marca os trabalhos pensados para o Maio Laranja, que reforça a importância de combater abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. O encontro foi uma proposta do vereador Aurélio Rodrigues, que presidiu a sessão. Estaremos debatendo contra o abuso sexual e exploração contra as crianças, jovens e adolescentes. Infelizmente, com esse motivo da pandemia, aumentou demais o índice de abuso sexual, maus tratos na própria casa, no meio da própria família. A criança não está indo para a escola por causa da pandemia, então muitos casos não estão chegando à tona. A exploração sexual, ela se dá de duas maneiras, ela se dá intrafamiliar, ou seja, a exploração ou o abuso, ele é dentro da família. O abusador é uma pessoa da qual a criança ou adolescente, ele é amigo, é uma pessoa de confiança da casa e dessa criança. E os índices nacionais sobre essas violências também chamam a atenção. O Brasil é o segundo país no ranking mundial, né, de abuso sexual, perdendo apenas para o país da Tailândia. Para você ter noção, no ano de 2020 foi registrado 500 mil casos de abuso sexual infanto-juvenil. 25% dos casos cometidos de abuso sexual são por pais ou padrastos. 23% desses casos acontecem onde a família tem o menor índice, né, de vigilância, podemos colocar assim, entre amigos, familiares, pessoas próximas. 70% desses casos são meninas e entre elas, na maioria, são negras. Casos que muitas vezes acontecem muito mais próximo do que imaginamos ou com quem menos se espera, como a adolescente Letícia, morta em Ananindeua no início da semana. Esse último acontecimento com esta adolescente que foi abusada, né, próximo de sua residência aí, por pessoas conhecidas. E isso é o retrato, certo? De quando a gente fala que os pais, às vezes, eles são omissos, às vezes eles acham que não estão contribuindo com isso, mas a sua omissão, ela acaba que contribui para que seu próprio filho, né, ele seja abusado, ele tenha seus direitos violados. Essa foi a primeira audiência pública do município em 2021. Um encontro fundamental justamente por conta da pandemia. A Ananindeua precisa urgentemente de ter um posto de atendimento a essas crianças, não só os CRAs que hoje atende, mas que a Câmara possa se manifestar nesse sentido, chamando a atenção da sociedade para campanhas anuais desse enfrentamento do abuso sexual de criança e adolescente. E então a gente não podia ficar de fora. Eu considero o dia de hoje como um verdadeiro quebra de paradigma, ou seja, nós não estamos escondendo o problema. Estamos discutindo o problema de forma analítica, avaliando aqui, começando a pensar em estratégias e planejamento de ações, porque para que uma ação seja executada com eficiência nós precisamos planejá-la. E é importante também mencionar que não é só a segurança pública que vai resolver o problema. Se trabalharmos muito mais a prevenção, o enfrentamento ao problema, como estamos fazendo hoje, de fato a segurança pública ela terá uma interferência muito menor, porque o problema será evitado. Entre as propostas está a criação de locais específicos para o acolhimento psicossocial para vítimas e familiares. Nós temos uma necessidade muito grande de aumentar a porta de entrada de acolhimento para essas pessoas. Nós temos hoje no estado a Fundação Santa Casa, que atende os casos, e lá nós temos um polo de psicossocial que atende essas crianças que são vítimas, mas é muito pouco perto de toda uma realidade que nós temos. Em 18 de maio, o país vai celebrar mais um Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Mas todos os dias há jovens precisando de ajuda. Nos últimos 12 meses, o Conselho Tutelar registrou 98 casos do tipo em Ananindeua. Nós temos os canais de denúncia, você pode atuar ou ligar para o Disque 100, pode se dirigir a qualquer sede do Conselho Tutelar. Aqui em Ananindeua nós temos o Conselho 1, Conselho 2, 3 e 4, ou pode fazer denúncias também tanto pelo Disque 100 quanto pelo e-mail da CJUDH, Secretaria de Direitos Humanos. É importante que tenhamos o engajamento de todos no combate a essa mazela, a fim de não só minimizar, mas erradicar essa grave ameaça tanto às nossas crianças quanto aos nossos adolescentes.